Igor Siqueira, meu amigo, seja bem-vindo. Bom, te colocar numa roubada, porque essa história do Textor com o Botafogo e a Eagle, eu confesso a você que eu já vi os programas de TV hoje, eu já li as matérias, o PVC já me explicou, e olha que eu sou uma pessoa inteligente, modéstia à parte, hein? Mas eu acho que eu entendi um terço da situação toda. Vamos lá, queria explicar um pouquinho, né, os últimos desdobramentos dessa história e os próximos passos também, né? Fato é que houve uma grande treta, a gente está falando aqui de treta lá no Corinthians, uma grande treta entre os acionistas aí, entre o Textor e os acionistas ali da Eagle. Então, por uma briga, eles acabaram rompendo, o Textor afastado, né, por conta daquela má gestão lá no Lyon. E aí estão tentando resolver essa história e ver o que pode acontecer, né, em relação ao Botafogo, como isso pode respingar no Botafogo. Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC, André Hernan, amigos do canal UOL. Não estou em roubada, não estou devendo ninguém, também não estou envolvido em processo judicial, então tá tranquilo. A dominada aqui é explicar o que está acontecendo no Botafogo e eu preparei um roteiro aqui que, se desse, daria para fazer o programa inteiro com ele, mas eu vou ser econômico, prometo, não podemos estourar o tempo por aqui. Fato é, como você começou dizendo, Luísa, está rolando uma disputa acionária, financeira, né, dentro do Botafogo atualmente. Envolve John Textor, na figura dele mesmo, né, contra a Eagle, que acabou se tornando a principal acionária do Botafogo. Essa novela, ela envolve dois processos judiciais. Um primeiro, da SAF Botafogo contra a Eagle, vamos dizer assim, contra John Textor, para garantir que ele fosse pago um empréstimo, né, um tempo atrás. E o segundo processo, que é esse aí que a gente está com o print do Rodrigo Matos na tela, do blog do Rodrigo Matos na tela, a gente está citando essa matéria, que é um processo da Eagle contra a SAF Botafogo, então, nessa tentativa de garantir que o Textor não tome decisões sem o aval da Eagle, da atual gestão da Eagle, porque ele não está mais controlando, né, segundo as alegações, não está mais controlando a empresa que hoje é a principal acionária do Botafogo, que tem 90%. O que aconteceu? Vamos tentar fazer uma retrospectiva e entrar, de fato, nesse assunto do processo atualmente. Todas as informações que a gente tem nesse momento estão nos autos dos processos, desses dois processos, com documentação e também, obviamente, tem uma ponta de apuração aí com alguns envolvidos nessa discussão toda. O fato é, a Eagle, ela passou a ser dona de 90% do Botafogo porque o Textor fez um empréstimo com o pessoal que era acionista lá, principalmente com a Ares Management, que é dona uma das duas maiores empresas de crédito investidoras lá dos Estados Unidos, e colocou as ações do Botafogo como garantia para poder se capitalizar para fazer a compra do Lyon. Ele comprou o Lyon, beleza, juntou esse dinheiro, 425 milhões de dólares, e fez essa compra do Lyon. Só que a situação do Lyon, economicamente falando, estava muito ruim, o Textor não conseguiu honrar com esse pagamento desse empréstimo, e aí as ações do Botafogo, que tinham sido dadas como garantia, né, da SAF, as ações da SAF Botafogo passaram a ser da Eagle a partir desse momento, né, já que houve essa concessão dessa garantia. E depois disso, né, o Textor com essa dificuldade toda de gestão do Lyon, a gente sabe o que aconteceu nessa dinâmica toda, dificuldade lá para gerir o clube francês, ameaça de rebaixamento por parte do órgão que controla o fair play financeiro por lá e tal. O pessoal entendeu da Eagle que, Textor, não fica por aqui mais, você está cometendo algumas questões aí que a gente não está curtindo, o clube está endividado, a situação está difícil, você sai da gestão do Lyon, e só que aí, quando ele saiu do Lyon, beleza, foi o que a gente já falou em outros programas aqui, né? Você gosta de separação de caixa, uma dinâmica aí de um empresta dinheiro para um, outro empresta dinheiro para outro, jogador que é vendido que vai para lá, que vem para cá, uma confusão danada que a gente está separando aí capítulos para tentar explicar, mas fato é que a partir desse momento em que o Textor saiu da gestão da Eagle e do Lyon, a companhia elegeu um novo diretor grandão lá, um diretor independente chamado Christopher Marlowe. Esse cara que hoje é o principal nome da Eagle Food Holding, né, Bidco, que o pessoal chama, que está nessa disputa aqui no Brasil, inclusive esse processo na Justiça do Rio de Janeiro, então, para vocês entenderem também o campo em que esse debate está acontecendo. Aí, né, o Marlon está lá mandando nas coisas e tal, o Texton tenta fazer um outro movimento de criar uma nova Eagle, vamos dizer assim, só que nas Ilhas Caimã. E aí começa a situação e a situação se agrava ainda mais nessa disputa por espaço e por propriedades aí. E aí, como eu falei que você preparei um roteiro aqui, tem umas acusações que a empresa
lança, né, contra o Textor nessa situação toda, acusa ele de tentar fazer uma manobra numa reunião de 17 de julho, que envolveu uma assembleia aqui de acionistas e tal, com o Botafogo associativo aqui do Rio de Janeiro, para tentar conseguir mais espaço, né, vamos dizer assim, pulverizar as ações da Eagle lá, para que atraiam novos investidores. E aí o Botafogo associativo, pelo gatilho que tem lá, continuaria sendo com 10%, mas aí como o Textor lançaria no mercado esse monte de ações, a participação da Eagle seria diluída e ela perderia o controle das ações, do controle do Botafogo. Enfim, essa é a tentativa. E aí, que tipo de manobras a Eagle, nesse processo aqui na Justiça do Rio, ela acusa o Textor de fazer? Atos ilegítimos, né, como, mesmo com a nova administração da Eagle, Bidco, né, sem autorização ou aviso, o Textor fez essas reuniões. Então a Eagle reclama que o Textor fez essas reuniões aqui no Brasil sem a participação do novo mandatário, vamos dizer assim, dessa empresa que está controlando o Botafogo agora. E aí, como os objetivos seriam vincular as receitas futuras do Botafogo, patrocínio, bilheteria, direito de transmissão, para essa nova Eagle lá nas Ilhas Caimã. E é justamente isso que esses investidores grandões aí estão tentando evitar, que o Textor tome para si, nessa nova Eagle Ilhas Caimã, os ativos principais e as receitas da SAF do Botafogo atualmente, e controle isso de forma independente por lá. E aí também, reclama de que ele está querendo ceder supostos créditos do Botafogo contra a Eagle, Bidco, né, avaliados em até 150 milhões, para essa Eagle das Ilhas Caimã, por apenas 100 milhões de euros. Né? Então teria uma diluição ali da propriedade, e aí geraria um desconto nessa dívida que o Textor tem para pagar com esses grandes investidores aí internacionais. Aí teria um desconto na casa de 50 milhões. E aí tem também umas situações envolvendo empréstimos, enfim. Tem um grande emaranhado de informações e de situações aqui. Eu estou tentando resumir para vocês. Já talvez falhe miseravelmente em dar todos os detalhes por aqui, mas o fato é, há uma briga de controle acionário que envolve questões financeiras, de empréstimo de propriedade da SAF Botafogo, e a parte do associativo está apoiando o Textor nesse caso, entendendo até que está até interessante. Olha, quanta gente que tem querendo brigar por nós aqui e tal, querendo tomar conta que o Botafogo virou um grande ativo, etc e tal. Mas, nesse momento, tem uma disputa, porque, afinal de contas, quem vai controlar a SAF do Botafogo. A Eagle pediu uma liminar para a Justiça do Rio, ainda não foi concedida. O juiz deu um prazo de 5 dias úteis aí para o pessoal se manifestar para, então, tomar uma decisão nesse processo, nesse segundo processo, movido pela Eagle, contra a SAF Botafogo, John Textor e a galera, para evitar que o Textor leve a propriedade do Botafogo para as Ilhas Caimã e tire a Eagle, a grandona, o pessoal da Ares Management, do controle do Botafogo. Acho que é mais ou menos isso aí. Vamos lá, Igor. Só para a gente tentar arredondar três pontos. Se eu falar alguma bobagem, você me corrige, tá? Por favor. Primeiro... Vamos construindo. O TJ fez uma ação com o Botafogo semelhante ao que fez com a 777 Vasco. Só que com uma diferença, né? O Vasco alegava que a 777 estava quebrada e, portanto, o Vasco não podia entrar na massa falida da 777, mas quem quebrou a 777 foi a 777, não foi o Vasco. Sim. E o Textor está alegando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que a Eagle está quebrada, mas quem quebrou, supostamente, a Eagle foi o Textor, que era o administrador da Eagle até abril. Certo? Isso. Então... Esse é o primeiro processo. Esse é o primeiro dos dois processos ali, se a gente colocar. Perfeito. Aí tem o segundo processo, que é o contra-ataque da Eagle contra o Textor e SAF Botafogo, vamos dizer assim. Aí o outro ponto é o seguinte, quando o Textor disse 2 semanas atrás que é o Botafogo que está financiando o Lyon e não o contrário, ele está excluindo que, embora o Botafogo tenha remetido 250 milhões de euros, ou 210 milhões de euros para o Lyon, isso aconteceu porque a Ares colocou o dinheiro no Botafogo. A Eagle colocou o dinheiro no Botafogo. Ou seja, o Textor recebeu o dinheiro, levou o dinheiro e agora está cobrando o dinheiro. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte, com perdão do que pode parecer impreciso, o Textor deve para o Textor, então o Textor tem que pagar o Textor. Que é o que a Eagle está dizendo. Peraí, como é que você vai comprar o Botafogo, recomprar o Botafogo de uma empresa que é sua? Porque você não é sócio da Eagle. Se a Eagle é dona do Botafogo e você é dono da Eagle, como é que você vai comprar o Botafogo de você mesmo? Ele pode comprar só a parte que é dos outros acionistas? E que não é a dele? Comprar só a parte dos colegas? Por isso que ele precisava do dinheiro do Marinax. Ele não tá, a discussão é que se ele está capitalizado o suficiente para fazer esse movimento. Sim. O que ele está tentando fazer é
ampliar, vamos dizer assim, hoje eu tenho 100, deixa eu pensar numa unidade de medida aqui, eu tenho 100 moedinhas, né? 90% das moedinhas formam o meu clube. 10% das moedinhas não estão em discussão porque estão com o Botafogo Associativo. Perfeito. As outras 90% pertencem a Eagle Grandone. Antigamente, essas 90 eram do Textor. Como ele pegou dinheiro emprestado com os donos da Eagle, com os outros parceiros da Eagle, para comprar o Lyon, ele colocou as 90 moedinhas como garantia do empréstimo que ele fez, de 425 milhões de euros. Que ele não pagou, conseguiu pagar os empréstimos. Né? Segundo e aí, essas 90 moedinhas passaram para ser dos grandes acionistas aí. E agora, como ele teve a gestão conturbada, problemática na do Lyon, o pessoal está querendo tirar ele já tirou ele, colocou o tal do Christopher Marlowe da gestão dessa Eagle, das 90 moedinhas, e aí tem a possibilidade de ele recomprar o Botafogo no meio dessa discussão. Só que aí esse movimento de criar a nova Eagle lá nas Ilhas Caimã, ele quer recomprar por um preço muito menor e diluindo o poder da Eagle dentro das 90 moedinhas. Ele quer gerar mais, 650 milhões de euros, né? Ele quer gerar, vamos botar um número hipotético aí, 650 novas moedinhas, e aí quem tinha o poder das 90 fica minoritário, reduz o poder deles dentro do conglomerado como um todo. E aí o Textor quer fazer esse movimento para tirar a SAF da mão da Eagle Grandona e tentar passar a gerir nessa nova Eagle das Ilhas Caimã. Aí é o ponto que ele está fazendo a semântica. Quando ele diz, não, é o Botafogo que está financiando o Lyon. Tá, mas o Botafogo está mandando dinheiro para o Lyon, que é o dinheiro que ele recebeu do Lyon, da Eagle, no caso. Então, a gente está brincando de usar palavras diferentes. E tem um dos velhos parceiros do Texas que diz assim, né? Que ele é um jogador de pôquer, mas ele está querendo pagar para ver com uma dupla de 6 na mão. E ele pode ganhar. Ele pode ter uma dupla de 6 na mão e você não tem um full hand. Você ganha com uma dupla de 6, mas pode ser que perca. Então, nesse jogo de pôquer, quem não pode perder é o Botafogo. Quem não pode perder é o Botafogo. E aqui que está o X da questão. E outro ponto, porque aí a gente vai entrar numa questão que a gente... Cara, isso eu tenho uma consciência tão limpa, Igor, você sabe disso, que essa questão de... As pessoas ideologizam a questão da SAF como se a SAF fosse o sucesso ou o fiasco. Aí isso aqui não tem o meio termo. E eu acho que o melhor exemplo sempre é o Atlético de Madrid e o Deportivo La Coruña. O primeiro campeão espanhol, SAD, foi o Atlético de Madrid. Quando houve o segundo campeão espanhol, SAD, que foi o Deportivo La Coruña, o Atlético de Madrid estava rebaixado. E o Atlético de Madrid quebrou e depois voltou. Então, vai ter SAF que vai ser um sucesso, como o Botafogo foi no ano passado, e que depois pode ser um fiasco. Vai ter SAF que vai ser um fiasco e depois pode ser um sucesso. Vai ter empresa que vai quebrar e vai voltar, como são empresas. O Eduardo Bandeira usava um exemplo sensacional sobre essa questão da economia, que você vai dizer, mas o futebol brasileiro são os grandes clubes. Sim, mas no final dos anos 80, as grandes empresas do Brasil eram a Mesbla, a Mapping, o Arapuã, a Sony. Não existe mais. Mudou. Acaba. Então, o modelo SAF é um modelo que pode ter sucesso ou pode ter fracasso. O fracasso não é do modelo, o fracasso é das pessoas. O Corinthians de hoje, que era um sucesso em 2012, é um fracasso. E é um clube associativo e também era. O primeiro clube a bater 300 milhões de reais de receita no Brasil foi o Corinthians. Hoje o Corinthians está quebrado. E amanhã pode ser um sucesso outra vez. É complicada a situação. Vamos ver aí os próximos passos. Igor, vamos despedir de você. Obrigada, viu, pelas informações. Não é um tema... É árduo, é árido, mas é importantíssimo. É relevante. Isso interfere no clube, né? Na vida do clube, extremamente. É denso, é árido, é complexo, às vezes é chato mesmo. A gente gosta de falar de campo e bola, a gente gosta de falar de contratação, mas é relevante. A gente precisa trazer isso aqui para o torcedor entender, né? O que é que está acontecendo com o clube dele, o que é que está acontecendo no futebol brasileiro. A SAF são uma nova realidade, né? Com temas que às vezes fogem mesmo do nosso conhecimento. Mas aos poucos a gente vai aqui esmiuçando, tentando trazer esse entendimento para todo mundo. Obrigada, viu, Igor? Beijo para você. Só para você transgressou um pouquinho, vou abrir aspas rapidinho para o áudio do Montenegro, ex-presidente do Botafogo, que está circulando por aí nas redes sociais em relação a esse assunto, que eu acho que ele resume bem aqui. Aí eu vou abrindo aspas aqui para o Montenegro mencionando o Textor. Textor, pessoa física, não tem dinheiro.
e está tentando falar com outras pessoas para ajudar a comprar. A Ares não quer negociar muito com ele, mesmo ele tendo dinheiro. Deve ter feito algumas coisas não muito interessantes, né? O Montenegro sendo até usando um eufemismo aí para a situação. Um pouquinho mais adiante nesse áudio, ele fala: o que tem agora é dinheiro em cima da mesa. É uma briga entre sócios que compraram o Botafogo e ficaram com 90% da SAF. Teoricamente, a gente não tem nada a ver com essa briga, a gente como clube associativo. Mas é o que está acontecendo. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer coisa me pergunta. Continuaremos perguntando para John Textor, SAF, acompanhando o processo, todo mundo aí em cima dessa história para ver o desfecho. É importante a gente acompanhar o próximo passo da justiça, que pode ser uma liminar, definindo aí de imediato como é que fica essa questão. E a gente continua acompanhando o processo aqui no UOL. É isso, Igor. Valeu, querido. Valeu, amigo. Beijo para você. Bom trabalho.